Olá pessoal, meu nome é Tiago Carvalho e estamos começando mais um Me Ajuda Medicina. E hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre eletrocardiograma. Roda a vinheta! De volta pessoal, e hoje vamos dar continuidade aos nossos assuntos do coração. Não, mas não é sobre esse aí não. Pessoal, hoje de fato eu vou ensinar para vocês como pegar aquele papelzinho do eletrocardiograma e fazer uma leitura de todas as ondas no que se refere às derivações frontais, que são D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Vamos aprender de fato como fazer essa leitura de um eletrocardiograma normal. Depois de tanta teoria, chegou a hora. Mas a gente vai fazer só um pouquinho mais de teoria para a gente chegar na leitura de fato no final dessa aula. Eu quero começar falando sobre vetores com vocês. E o que são os vetores? A gente sabe que o coração ele emite uma corrente elétrica que se inicia lá no nó sinusal, a nível do átrio direito. E essa corrente elétrica ela se propaga por todo o coração, indo em direção aos ventrículos. Quando nós queremos representar a direção e o sentido que essa corrente elétrica faz pelo coração, né, o percurso que a corrente elétrica vai percorrer pelo coração, nós utilizamos um vetor. E o que é um vetor? Nada mais é do que uma setinha. Tá aqui, ó, setinha aqui. Essa setinha vai indicar a direção e o sentido que a corrente elétrica está percorrendo no nosso coração. Tá claro? E vamos falar agora das ondas. Quando nós vamos ter ondas positivas e quando nós vamos ter ondas negativas. Sempre que a corrente elétrica... Olha, a gente falou numa aula anterior sobre eletrodos para poder a gente ter a formação das derivações frontais. Então, vamos colocar esse conhecimento em prática agora. Sempre que a corrente elétrica ela vem em direção a um eletrodo positivo, nós vamos ter uma onda com deflexão para cima. Ou seja, vamos ter uma onda positiva. Ondas com deflexão para cima são chamadas de ondas positivas. E quando é que nós vamos ter uma onda positiva? Quando o vetor, ou corrente elétrica, ou potencial de ação, está se deslocando em direção a um eletrodo positivo. Tá claro, pessoal? À medida que esse vetor ele vai se afastando do eletrodo positivo, essa onda também ela vai diminuindo, certo? Vamos para cá agora. Quando nós temos um vetor que ele está realizando um ângulo de 90 graus com o eletrodo positivo, aqui ó, ângulo de 90 graus. Nós vamos ter uma onda bifásica. E o que é uma onda bifásica? É aquele tipo de onda que nós vamos ter uma onda positiva e uma onda negativa. Que a onda negativa são aquelas que terão deflexão para baixo. Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver a corrente elétrica realizando um ângulo de 90 graus com o eletrodo positivo, perpendicular, certo? E quando esse vetor ele se distancia do eletrodo positivo, indo de encontro com o eletrodo negativo, vai ser o momento que nós vamos ter as ondas com deflexão para baixo, ou seja, ondas negativas. E à medida que o vetor ele vai se aproximando do eletrodo negativo e vai, consequentemente, se afastando do eletrodo
positivo, aí a onda negativa ela tende a crescer, a ficar maior, que aqui no caso vai ter uma amplitude de onda maior. Tá claro, pessoal? Agora eu vou apagar o quadro e vou mostrar um exemplo prático lá no complexo QRS dessa teoria que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, pessoal, olha para cá que a brincadeira vai começar. Diante da teoria que a gente acabou de ver, de vetor e eletrodo positivo e negativo, eu vou explicar por que que a onda S tem uma deflexão para baixo, onda negativa. Eu desenhei aqui o ventrículo. Eita, esqueci até de botar aqui. Deixa eu botar aqui. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Certo? Então nós temos aqui uma corrente que está vindo do átrio direito e passando para o ventrículo, percorrendo o septo interventricular. E aqui nós temos aqui a representação da direção e sentido da corrente através de um vetor, que é uma setinha. E aí nesse momento aqui, a corrente ela vai fazendo uma curva, porque a primeira parte do ventrículo a ser despolarizada é o seu ápice. Em seguida, a corrente ela vai subindo aqui pelos ramos dos feixes de His, né? Nesse caso aqui esquerdo, para poder acontecer a despolarização da base do ventrículo. Então, a base do ventrículo é o último momento da despolarização ventricular. E a corrente ela muda de direção, percebam. Inclusive eu até destaquei aqui de vermelho esse último momento aqui de propagação da corrente. Nós temos aqui a derivação D2. D2, a gente não se preocupa com isso aqui não, que a gente vai ver daqui a pouco. Ele se encontra na posição mais 60 graus, mais ou menos aqui, de acordo com o que eu coloquei aqui nesse desenho. E o que é que vai acontecer? Como o vetor está se distanciando do eletrodo positivo, nós vamos ter uma onda negativa, que está sendo representada pela onda S. Tá claro, pessoal? Como o vetor está se distanciando do eletrodo positivo, nós vamos ter onda S. E a onda R, que é positiva, qual é o momento que está sendo registrado? O momento em que está acontecendo a despolarização do ápice dos ventrículos. Porque aí, ó, o vetor está se dirigindo para um eletrodo positivo. E a onda Q, Tiago? Por que que ela é pequenininha assim e ela é negativa? Já que a onda Q ela vai representar a despolarização do septo interventricular. Só que o septo interventricular ele tem uma ordem de despolarização. Primeiro é o lado esquerdo, depois é o lado direito. E aí, nesse momento, nós temos um vetor que está apontado para a direita, que eu estou representando com um pincel. Então, como o vetor está apontando para a direita, ele está se distanciando do eletrodo positivo. Então, nós vamos ter uma onda negativa, que no caso aqui é a onda Q, do complexo QRS. E ela é pequenininha devido à massa interventricular ser muito pequena. Tá claro, pessoal? Então, essa aqui é uma aplicabilidade prática do que eu acabei de falar para vocês sobre vetor e eletrodo positivo, negativo e onda positivas e negativa. Agora a gente vai
observar, estudar a posição em que cada derivação frontal está em relação ao coração. E aí a gente vai lá para o computador, porque em seguida, depois que eu mostrar essa figurinha para vocês, a gente já vai começar a ler o eletro. Bora para lá? Pronto, pessoal. E esse é o ponto de observação de cada uma das derivações. Como eu disse para vocês, as derivações, cada uma delas tem a sua angulação específica de observação do coração. E é importante que a gente venha aprender esses ângulos, porque vai nos servir para a determinação do eixo cardíaco, que é outro assunto que iremos abordar. Então aqui, ó, AVL se encontra na angulação de menos 30, D1 de 0 graus, D2 na angulação de mais 60, AVF em mais 90, D3 em mais 120 e AVR em menos 150. Eu vou colocar aqui um resumo disso aí para poder facilitar para vocês. Tá aqui do lado, resumo. Certo? Pronto. E aqui tem outra legenda que nos orienta melhor sobre as suas posições. D2, D3 e AVF vem à parede inferior do coração. Tá aqui, ó, as três derivações aqui embaixo. D1 e AVL vem à parede lateral esquerda do coração. Aqui, D1 e AVL virando para a parede esquerda. E AVR é a única derivação do lado direito verdadeira. Tá aqui ele. Só lembrando, nesse sistema de referência hexagonal, a metade superior do círculo ela é graduada negativamente. Ó, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, 30 em 30 graus. E a metade inferior do círculo ela é graduada positivamente. Mais 30, começando do zero, né? 30, 60, 90, 120, 150, 180. E eu quero aproveitar também essa figurinha aqui para falar dessa seta colorida aqui. E o que é essa seta colorida? A gente viu que seta é um vetor. E aqui nós temos aqui um vetor resultante do coração. E o que é o vetor resultante? É a soma de todos os vetores. Ou seja, nós temos corrente elétrica que se propagam para toda a área cardíaca. E para cada corrente elétrica nós temos a representação de um vetor apontando a direção de propagação dessa corrente elétrica. E aí quando nós somamos todos eles juntos, aí nós temos um vetor resultante que vai apontar na direção do fluxo maior de corrente, que sempre vai ser dos átrios em direção aos ventrículos em um coração normal. E esse vetor resultante, na maioria das vezes, ele vai ficar aqui próximo de mais 60 graus. Tá claro, pessoal? Vamos passar agora e chegamos definitivamente no nosso eletrocardiograma. Vamos fazer a leitura dessas derivações frontais agora. Vamos botar em prática tudo que a gente acabou de estudar. Então tá aqui, derivação 1, 2, 3, AVR, AVL e AVF. E aí você me pergunta, mas Tiago, por que a gente não consegue ver aquelas ondas bem bonitinhas que a gente está acostumado a estudar? Onda P, complexo QRS, onda T, bem delimitados. E a explicação é por conta do que a gente acabou de estudar. Sempre que o vetor se aproxima do eletrodo positivo, nós vamos ter ondas positivas e bem delimitadas. Vamos comparar aqui, ó, D2 com D3. Percebam que D2 apresenta amplitude de onda bem maior do que D3. E por que isso acontece? Vamos aqui para a nossa figurinha. Nós temos aqui a derivação D2 e do outro lado aqui D3. Identificaram aqui comigo? Pronto.
O vetor resultante está indo de encontro com o eletrodo positivo de D2. Então, por isso que nós temos aqui uma amplitude de onda bem elevada e delimitada. Sempre que o vetor ele vem paralelo, ou quase que paralelo, se encontrando com o seu eletrodo positivo, nós vamos ter uma amplitude de onda máxima. Já aqui em D3, percebam que o vetor resultante está um pouco afastado de D3. E isso aqui vai resultar numa amplitude de onda menor. Aqui em AVR, nós temos aqui, onda P, complexo QRS e onda T, mas tudo voltado para baixo, ou seja, ondas negativas. E por que isso acontece? Vamos aqui, onde é que a AVR está? No lado direito aqui, no coração. E aí o que acontece? O vetor resultante está se afastando do eletrodo positivo de AVR. E a gente viu lá na nossa teoria que quando o vetor ele se afasta do eletrodo positivo, nós vamos ter ondas com deflexão para baixo. É o que acontece aqui com a AVR. A AVR sempre vai ser negativo por conta desse motivo. Tá claro, pessoal? E AVL, vamos ver aqui AVL. Olha, a AVL apresenta ondas bifásicas. E a onda bifásica é decorrente de quê? Sempre que o vetor resultante ele faz um ângulo de 90 graus, está perpendicular com o seu eletrodo positivo, nós vamos ter ondas bifásicas. Olha aqui a AVL onde é que está e olha aqui o vetor resultante para onde está indo. Então, nós temos aqui uma angulação de 90 graus, mais ou menos isso, né? E aí nós vai refletir nas ondas bifásicas. E por que o AVL ela apresenta amplitude de onda pequena? O AVL ele vai captar o momento de despolarização da base dos ventrículos. É o último momento de despolarização. Então, a corrente elétrica que chega aqui, que é gerada na base dos ventrículos, ela está em quantidade pequena. E essa baixa quantidade de corrente vai refletir numa amplitude de onda menor. Tá claro, pessoal, que não tem nada de dificuldade. Então, esse é um eletrocardiograma normal. E eu quero também dizer para vocês que o ponto de observação de cada uma das derivações, que está aqui ao redor do nosso sistema de referência hexagonal, são todas positivas, sendo as suas extremidades negativas, certo? Tudo aqui, positivo, e eu referenciei bem aqui, colocando o sinalzinho de mais para dizer que o eletrodo positivo se encontra aqui. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like. O comentário é sempre bem-vindo. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.